bem-vindos ao 18º CIFIR. A Sobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, consciente de sua responsabilidade social e visando a promoção e a prevenção de doenças cardiovasculares e respiratórias, lança mão de uma nova e promissora estratégia: a transmissão online e simultânea para 115 escolas de ensino fundamental e médio de 2 palestras elaboradas por experts nas áreas de fisioterapia respiratória e fisioterapia cardiovascular. A transição da infância para a vida adulta é um período crítico para a formação, modificação e consolidação de hábitos saudáveis. Nesta época da vida, também crescem a autonomia e a independência em relação à família e a experimentação de novos comportamentos e vivências. Algumas dessas experiências representam importantes fatores de risco, como tabagismo, álcool, alimentação inadequada e sedentarismo, e que podem ser causa de doenças que levam à morte. Por isso, é com grande satisfação que estamos, nesse momento, ao vivo com essas escolas, através do apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Iremos apresentar a vocês, com a professora Daniele Aparecida Gomes, a palestra No Ritmo Certo para um Coração Saudável, e com a professora Tereza Brant, Ops, jovem também, precisa lavar o nariz. Essas palestras contam com o grupo de teatro da UFMG e com o Coração Palpita. Sejam muito bem-vindos e tenham uma excelente experiência. Professora Daniele. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu venho aqui representando a fisioterapia cardiovascular para proferir a palestra No Ritmo Certo para um Coração Saudável. A gente sabe que isso é uma grande epidemia mundial, né? Doenças do coração. Muita gente vem morrendo por isso. E a gente precisa ter uma postura de mudar hábitos de vida, e nada mais correto do que mudar hábitos de vida na fase de transição da infância para a vida adulta. Antes de falar especificamente sobre as doenças, eu queria falar um pouquinho sobre o quão é importante o nosso coração. O coração é um órgão super importante para o nosso corpo. Ele é responsável por bombear todo o sangue oxigenado para nutrir nossos tecidos e é responsável também por trazer de volta para o coração esse sangue que é usado para poder ser oxigenado novamente. Então, sem ele, a vida seria impossível. Mas, para funcionar bem, o coração precisa estar bem irrigado, bem nutrido, porque ele também é um órgão vivo. Então, eu preciso que ele receba nutrientes. E, para isso, ele também precisa ser treinado. Um coração treinado, ele funciona melhor. Ele consegue fazer o trabalho de bombear o sangue para o corpo de uma maneira muito mais eficiente, mais tranquila. Só que tem um problema. Nós temos alguns hábitos de vida que são vilões para a nossa saúde. E isso é importante de ser falado. Por quê? Eu tenho alguns fatores de risco que podem entupir os vasos que irrigam o coração. Então, nós temos que ter muita atenção a esses fatores de risco que podem entupir os nossos vasos, formando placa de gordura. O que é essa placa de gordura? É chamada, o nome científico, aterosclerose, que é formação de placa de gordura.
Ali do lado esquerdo, a gente pode ver o sangue circulando normal num vaso, né? Ele vai, então, conseguir nutrir o coração bem, conseguir nutrir o corpo bem, porque não tem nenhuma dificuldade de passar. Já do lado direito, onde tem a aterosclerose, o sangue tem dificuldade de passar. A placa de gordura ela atrapalha a circulação. E isso gera, então, um sofrimento. Se o coração, que precisa ser bem nutrido, ele tem os seus vasos que nutrem ele, entupidos de placa de gordura, como é que ele vai viver? Como é que ele vai fazer a função tão importante para o nosso corpo? Então, se esse vaso entope e chega a dificultar, ou às vezes até eliminar o sangue que vai nutrir o coração, eu vou ter o que a gente chama de infarto. Todo mundo já ouviu falar de infarto. E o infarto, ele pode ser pequeno, como na primeira figura ali do coração, um vasinho lá no finalzinho que está nutrindo o coração, ele é entupido. Então, um pedacinho do coração só que não funciona bem. Na segunda figura, eu já tenho um infarto um pouco maior, ou seja, um pedaço maior, um vaso um pouco mais importante foi entupido por uma placa de gordura. Na terceira figura, coitado, aquele coração lá cansado, com dificuldade de bombear o sangue para o coração. Por quê? Porque sem oxigênio, sem nutrientes, o coração morre, parte dele morre, e ele não vai conseguir fazer a sua função tão bem como antes. Aqui eu mostro o coração, né, bonito, aquele primeiro ali com a carinha feliz, é o nosso coração que tem que ser, né? No meio, eu já tenho um coração que começou a ter muita gordura ali circulando e começando a ficar um pouquinho doente. No terceiro, é aquele coração que vai ter grandes entupimentos, cheio de gordura, e isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de funcionar. Aqui um vídeo para a gente poder entender um pouco das placas de gordura, para como se entender forma. melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas, às vezes, mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Então, na verdade, a gente tem aí a formação da placa de gordura com alguns fatores de risco influenciando nessa formação, né? Então, como é que eu formo placa de gordura nos vasos que nutrem o meu coração? Eu tenho grandes vilões, né, que fazem aumentar o colesterol ruim, que agarram na parede das artérias, que provocam inflamação e que vai gerar aí uma dificuldade do coração bombear sangue, porque está faltando oxigênio e nutriente para ele. Imagina você sem respirar. É o seu coração com uma placa entupindo, obstruindo, dificultando a passagem de sangue e nutrientes para ele. Então, quais são os grandes vilões? O que eu poderia evitar, né? Eu tenho a dieta ruim, a dieta não equilibrada, a obesidade,
o estresse, cigarro e outras drogas, o álcool e o sedentarismo. Então, esses vilões em conjunto podem fazer com que eu tenha, ao longo dos meus anos de vida, entupimentos nos vasos que irrigam o coração, e vocês viram no vídeo que não é só o coração, tem em outros lugares também. Mas hoje o nosso foco é o coração. Bom, eu tenho o primeiro deles, a dieta desequilibrada, desbalanceada. Vamos ver quem se alimenta bem, gente? Maçã você não quer não, né? Não, tá bom. É. Batata frita com ketchup, você quer? Não. Quer laranja? Eu quero. Laranja quer não, né? Vai, tá bom isso aqui. Credo. Vai muito bom. Maçã você não quer não, né? Quer ficar que nem ela, né? Vai. É, tá rindo, né? Eu nem sei o que eu vou comer de tanta coisa. Aí eu Comer sei, ó. chocolate também. Nossa senhora, tá muito bom. Vai, né? Credo. Faísca, Oi! o que você tem de comer aí, hein? Nossa, mussarela, você acabou de comer. Olha! Não, mas eu quero comer mais, eu tô com fome ainda. Nossa senhora, desse jeito você vai engordar, isso sim. Que cortar o quê? Deixa eu ver o que você tem de gostoso, deixa eu ver. Melancia. Credo! Biscoito, água e sal, laranja, banana também. Nossa, Faísca, você não tem nada de bom pra comer, não? Eu tenho coisas saudáveis, não é coisa ruim, não. Laranja? Que coisas saudáveis? Pois eu tenho várias coisas gostosas. Ó, eu tenho pipoca. Eu tenho batata frita. Ó, qualquer ketchup ainda por cima, ó. Você quer? Aposto que você quer, viu? Maçã você quer não, né? Então vai. Desse jeito aí você vai engordar. E só coisa gordurosa. Tá com jeito de chocolate. Até chocolate. Eu tenho refrigerante. Desse jeito você vai engordar e ainda por cima vai passar mal. Que passar mal? Ei, passar mal é coisa de velho. Eu ainda sou criança, não tem problema. Então tá bom, coisa de velho, né? Vai vendo. Vai engordar. Mussarela. O quê? Vamos brincar amanhã? Vamos. De malabarismo? De malabarismo? De malabarismo. Vamos. Vamos, aqui. Vamos. Amanhã. Pode ser. Pode ser? Pode. Ai, que bom. Pera aí, então que eu vou juntar minhas coisas aqui que eu vou pra casa comer mais. Que eu Credo. tô com tanta fome. Vai passar mal, hein? Não tá bom. Então tá bom, até amanhã. Então tá, Tchau. tchau. Minha barriga agradece quando a comida desce. Minha barriga diz uau quando a comida não faz mal. Minha barriga fica amável quando a comida é
saudável. Ai, 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 minha barriga tá doente. Comeu muita bobagem e sorvete, muito doce sem parar. Ai, ai, acho que um carinho então resolve. Só que não resolve. Eu deixo a barriga um pouco à toa. Bem à toa, bem à toa. Ela começa a melhorar. Ai, ai, a fome tá voltando. Ai, ai, só penso em coisa boa. Ai, ai, só penso em... Fala o que vier na cabeça aí, ó. Fala qualquer comida que gosta. Uma comida. O quê? Maçã. É come mesmo, maçã? Só penso em maçã. É? Só penso em... Palmas pra ela. Ai, ai, só penso em maçã. Ai, ai, a última. Só penso em... Tem que ser de verdade, hein? Aqui, ó. Pizza. Pizza. Só penso em pizza. Ai, ai. Vai pra ela, gente. Vai pra ela. Ai, ai. Minha barriga agradece quando a comida desce. Será que a mussarela vai chegar até o final dessa apresentação? Vamos ver. Vamos lá, mussarela, eu vou te ensinar algumas coisinhas. Dieta desbalanceada, desequilibrada. A primeira coisa que a gente come bastante, tem na pizza, tem no bom sanduíche, bem gostoso e suculento, é a gordura saturada. A gordura saturada, ela é lotada daquele colesterol ruim que tem lá no vídeo que eu mostrei para vocês agora, o LDL, que agarra nas paredes. Ele irrita a parede dos vasos, ele ajuda a provocar inflamação, vai ajudar a dar placa de gordura e atrapalhar a irrigação do coração. E o pior, né? As coisas gostosas são os grandes vilões. Então, o cheddar, que todo mundo gosta, você quer mais uma porção de cheddar no sanduíche? É um grande vilão do colesterol. Os alimentos ricos em gordura saturada, vamos ver quais são eles. Carnes gordurosas, os chips, fritura, biscoitos recheados, alimentos congelados, né, as nossas famosas lasanha congelada, um almoço rápido. Os queijos, quanto mais amarelo um queijo for, fuja dele. E as tortas e bolos industrializados. O que é legal? Consumo de gordura insaturada. Essa gordura que é saudável, ela não irrita a parede dos vasos, ela tem menos risco para o coração e ela não vai fechar seus vasos. Então, o que é rico em gordura poliinsaturada? Que é uma gordura boa, que não vai entupir o meu vaso. Então, eu tenho salmão, sardinha, né, tudo que vem aí do mar, exceto camarão, tem boa gordura. Eu tenho as sementes, nozes. Então, por exemplo, eu vou comer um sanduíche, eu vou escolher um pão integral, que tenha sido feito com sementes boas, vamos dizer assim. Então, não é impossível. É ter a boa vontade para mudar o ritmo da sua vida. Bom, nós temos outro vilão dentro da dieta desbalanceada, o consumo excessivo de sódio. Né? O que é o sódio? O sódio é o íon que está contido no sal que eu como. Então, ele pode aumentar a pressão e ele pode machucar o vaso e fazer com que esse vaso grude mais gordura nele. O consumo diário permitido pela Organização Mundial de Saúde é até 2 gramas de sódio, que corresponde a 5 gramas de sal, que é menos que uma colher de sobremesa por dia, de todo o sal que eu coloco em comida, em qualquer coisa. O vilão, né? Eu vou levar uma vida saudável, vou comer salmão e molhar no meu molhinho shoyu. O molho shoyu é uma das coisas da face da terra que tem mais sal. Então, priorizar um molho de shoyu light, com menos sal, que já existe, porque aí você está cuidando um pouco mais do seu coração. Bom, o que é legal?
consumir mais potássio, que ajuda a diminuir a pressão. Então, 3,51 gramas por dia, que seria aí consumir 3 porções desses alimentos abaixo, folhas verdes, o abacate, a banana, o molho de tomate, não é o molho de tomate enlatado, não. É o molho de tomate feito em casa, picadinho de tomate, molho da mamãe e da vovó, tá? O consumo excessivo de açúcar é um outro vilão. Açúcar, se você não sabe, vicia, tá? Você fica viciado em açúcar. E o açúcar provoca obesidade e ajuda a ter diabetes. E diabetes é o aumento do açúcar no sangue, que ajuda a irritar a parede do vaso. E aí a gente sempre tem que lembrar, irritou a parede do vaso, mais gordura pregando e grudando naquela parede do vaso lá e dificultando a irrigação do coração. Lembrar que as fontes de açúcar não são só doce, né? O pão branco, o arroz, a batata geram açúcar dentro do organismo. Então, eu tenho que comer uma quantidade adequada desses alimentos. Eu não posso fazer minha alimentação rica em carboidrato. O consumo excessivo de açúcar anual, permitido por ano pela Organização Mundial de Saúde, são 15 quilos por pessoa. Quem chuta quanto o brasileiro consome por ano de açúcar? O que vocês acham? Mais que 30? Mais? Quem dá mais? Mais que 50? Não. O brasileiro come 55 quilos de açúcar, em média, por ano, por pessoa. É coisa demais, né? Está muito além do desejável. O consumo diário de açúcar recomendado, gente, é 25 gramas, 1 colher de sopa o tempo todo do dia. E aí a gente tem que ter atenção ao chocolate. O chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, ele pode fazer bem para a saúde, ele não entope os vasos, mas se consumir pouco, 50 gramas só, é uma mini barrinha, né? O problema aqui, né, que a maioria dos chocolates tem grande quantidade de açúcar e pouco cacau. E aquele chocolate gostoso, o chocolate branco, ele não tem nada de cacau. Ele é um grande vilão. E o chocolate diet, né? Então, eu vou levar uma vida saudável, vou comer chocolate diet, não vou comer chocolate normal. O diet tem muita gordura. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Fica difícil você querer manter um vício em chocolate, porque o chocolate tem açúcar, açúcar vicia. Trocar pelo diet é a opção? Na verdade, você tem que diminuir o seu consumo e comer um chocolate bom, o chocolate com muito cacau. Bom, consumo de refrigerante, né? Na nossa faixa etária aí, de 9, 10 anos, até a época que eu estou na faculdade, eu consumo e bebo muito refrigerante. E os refrigerantes são ricos em açúcar. Não adianta você tomar o refri zero, o refri diet, porque ele tem muito sódio. Então, ele vai fazer mal do mesmo jeito, mas por outro componente, que é o sódio. Só para vocês terem uma ideia, uma lata de refrigerante, ela tem 7 pacotes de 5 gramas de açúcar na sua composição. Quer dizer, 35 gramas de açúcar. Se eu posso comer só 25 gramas o dia todo, então, numa latinha de refrigerante inocente, eu estou consumindo mais do que eu devo consumir o dia todo. Então, aqui eu mostro a pirâmide alimentar, só para chamar a atenção lá no topo da pirâmide, ó, açúcares e doces, óleos e gorduras. Eu posso consumir por dia só uma porção disso. Conta aí quantas porções você come por dia de açúcar que contenha gordura ruim. Então, tem que mudar esse hábito. Bom, outro problema é a obesidade, né? O aumento de peso, ele vai fazer com que aconteça igual aquele bonequinho ali de 115 quilos, comparado com o de 55. Isso é uma figura de um exame muito legal, que mostra lá, ó, em amarelo, o tanto de gordura que eu tenho no corpo. Olha como é que a pessoa de 115 quilos, o coração dela lá está envolvido com um tanto de gordura. E o outro de 55, está bem, o coração está vermelhinho, lindo.
E aí, o que a obesidade faz? Aumenta o colesterol ruim, aquele que machuca a parede do vaso, aumenta a pressão e ajuda a ter diabetes, aumento de açúcar no sangue, que também machuca o vaso e irrita a parede, provocando lá inflamação, grudando mais gordura, cada vez mais. Como é que eu sei que eu estou bem, né? Faça o seu cálculo de índice de massa corporal, é o IMC. Você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. O que eu vou ter de resultado? Que o ideal é eu estar entre 18,5 e 24,9 de IMC. Nós temos muitas e muitas pessoas que são ditas falsas magra, pessoas que parecem estar bem no peso, mas, quando você calcula o IMC, ela está em sobrepeso. Então, precisa mudar essa realidade. Além disso, o acúmulo de gordura na barriga aumenta o risco de problema de coração. Então, meça a sua cintura. Homens, se tiver acima de 90 e mulheres acima de 80, isso é ruim. Mostra que está tendo mais gordura lá perto do seu coração. Então, vamos fazer igual o bonequinho ali. Pega a geladeira, joga tudo de ruim fora e vamos mudar essa realidade. Outro grande vilão é o cigarro. O cigarro, inocentemente, quando a gente é adolescente, a gente experimenta, né? É legal, parece que é legal? Não, é horrível. O cigarro e a maconha têm efeitos negativos para o coração. Eu tenho aqui, por exemplo, que ter filtro, ter baixo teor de nicotina no cigarro não reduz o risco. O cigarro tem os componentes do cigarro têm a capacidade de machucar o vaso de uma forma muito potente. E isso vai ajudar a grudar mais gordura na parede. E, olha, se você é fumante passivo, o que é isso? Meu pai e minha mãe fumam, e eu convivo sentindo o cheiro da fumaça de cigarro todo dia, você também tem risco. Então, as pessoas à sua volta também precisam repensar na vida que estão levando. E a maconha, ela já comprovadamente aumenta o risco de infarto. Então, ajuda a sobrecarregar o coração, a fazer com que o coração tenha que trabalhar muito mais e pode gerar infarto. E aquilo que a Mussarela falou, eu sou novo, eu ainda não vou ter nada, mas quantos anos você quer viver? A que custo, né? Você quer viver bem ou mal? Bom, o estresse, parte da nossa rotina hoje, né? Tem muito mais efeito quando a pessoa é estressada e fuma. Mas, se você é só estressado, tem a chamada personalidade tipo A, pessoa agitada, que não para quieta, isso aumenta os níveis de substâncias que aceleram o coração e aumentam a pressão. Então, seu coração está constantemente sobrecarregado, porque você é estressado. Então, a gente tem que pensar que isso deve ser mudado. E quem hoje não é estressado? Quantas coisas no nosso mundo moderno nos fazem estressar? Eu tenho que estudar porque eu tenho que passar no Enem, senão eu não vou entrar numa faculdade. Isso gera estresse. Como é que isso é trabalhado? Então, a gente tem que pensar em levar a vida com mais tranquilidade. Bom, se eu estou estudando, se eu sou comprometido, eu vou passar no Enem, eu não vou me preocupar, né? Agora, se eu ando levando uma vida desleixada, e o álcool? O consumo excessivo é risco, né? Então, uma latinha de cerveja, só uma, mais do que uma, 150 ml de vinho, que é uma taça, e uma dose de bebida destilada, vão gerar risco para o coração. Aumenta diretamente a pressão, o coração acelera, sobrecarrega os batimentos cardíacos e faz com que você tenha um coração estressado, trabalhado excessivamente. E é importante falar que, se você toma mais que 7 doses por semana de álcool, cuidado, o alcoolismo está batendo na sua porta. E o sedentarismo? Menos que 5.000 passos por dia, eu sou sedentário. Tá? Isso é um ponto importante. É chamada a doença do século. O sedentarismo é responsável pelas a maioria das mortes por doença cardiovascular, por doença cardíaca. E o que o sedentarismo faz com o coração? Isso daqui, ó. Eu, sedentário. Para fazer um esforçozinho pequeno, meu coração acelera demais. E, quando eu tenho um coração treinado, que faz exercício, ele pode bater mais devagar, ele pode trabalhar com mais eficiência, ele pode encher melhor.
uma coisa é muito importante, quanto mais rápido o coração trabalha, mais acelerado, menos ele é irrigado, porque ele não dá tempo de encher bem. Então, eu fico pensando, a mussarela estava lá comendo aquele tanto de coisa que não é nada legal. Será que ela está bem de exercício? Será que ela sabe fazer exercício? Ela vem levando uma vida sem ser sedentária? Mussarela! Faísca! Vamos brincar? Vamos! Olha só o que eu trouxe. Bolinhas de fazer malabarismo. E olha que eu trouxe clavos de fazer malabarismo. Só que primeiro a gente vai aquecer, né? Vamos. Que a gente não joga malabarismo sem aquecer. Beleza, vamos Tá aquecer. bom? Então vamos lá, hein? Ó, ó, 1, 2, 3 e ó. Vocês podem levantar e aquecer com a gente, hein? Bora lá, vamos lá, levanta a mão, vamos lá. Mãozinha pra cima, ó. Do lado aqui, ó. Ó. Põe o chinelo, ó. Corre, ó. Claro. Ela corre. Aguenta. O quê? Mussarela. Meu coração parece que vai sair, Faísca. Meu Deus. Eu não tô aguentando. Mussarela. Eu tô ficando. Mussarela. Ai, meu Deus. Que pesado. Quem mandou comer tanta gordura? Mussarela. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Fui eu que fiz. Ai, meu Deus do céu, fui eu. Já sei. Eu vou chamar a doutora Nicinha. Vocês me ajudam? Eu vou contar até 3. E todo mundo grita assim, doutora Nicinha! Tá bom? Vamos lá? É 1, é 2, é 3 e... Doutora Nicinha! Doutora Nicinha, fazendo você entrar no ritmo certo do seu coração. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa A doutora menina? Nicinha é a mussarela. Ela tá fazendo exercício, ela começou a correr, ela não aguentou. E ela ficou assim, eu não sei o que fazer. Eu acho que foi minha culpa. Calma, respira e agora explica. É que a gente veio aqui pra brincar de malabarismo, né? E ela deu esse piripaque aí, assim, de tanto correr, Respira, mussarela, andar pra lá e pra cá, pular. Tá, tudo bem. Agora respira comigo, ó. Respira. Pronto. Mussarela. Quantos anos você tem, mussarela? Eu tenho 12. 12 anos e passou mal só de dar uma corridinha aqui? Corridinha? Aham. Nossa, eu corri demais. Mussarela, eu não tô entendendo. Seu coração tá batendo assim mais acelerado, sua respiração tá parece que eu vou sair ofegante. pra fora. Pois é. Mussarela, como que tá a sua alimentação? Como que você se alimenta assim diariamente? Explica pra mim. Assim, minha alimentação é boa. Eu como batata frita, pipoca, ketchup, picanha, maionese, como Não, mussarela, não. chocolate todo dia. Eu estou falando de comida saudável. Você come frutas, legumes, verduras. Não como nada disso não, cara. Não come, mussarela, é por isso que tá passando mal. Olha ali seu amigo da sua idade e não passou mal. Aposto que a alimentação dele é bem mais saudável. Ah, é por isso que eu passei mal agora? É, olha só, vamos combinar o seguinte, você vai chegar em casa, vai falar com seus pais pra tudo que tiver de porcaria dentro da geladeira, jogar pra fora e você comer frutas, legumes, verduras, pra não ter colesterol alto, diabetes, aumento de glicose e uma série de problemas na sua saúde. Aí eu não vou passar mal
mal, então não vou ter isso, não. Não, aí a sua saúde vai ficar bem melhor. E sem contar, Mussarela, que é muito importante, todo mundo também, praticar exercícios físicos diariamente. Pelo menos umas 5 vezes por semana, 30 minutinhos, gente. Aí você vai poder comer seu docinho no final de semana, que não tem problema nenhum. Ah, tá. Eu pensei que eu não ia poder comer nenhum docinho mais. Não pode, mas bem moderadamente. Praticando exercícios, nada é impossível, né, Mussarela? Ah, então tá bom. Combinado, então? Ai, combinado, doutora. Vamos mudar essa alimentação? Vamos melhorar, ficar saudável? Eu vou chegar em casa hoje mesmo e vou falar pra minha mãe mudar a minha alimentação. Ah, muito bem. Pra eu poder fazer exercício todo dia e ficar bem todo dia. Tá certo. É. Então tá bom. Boa sorte, viu, Mussarela? Obrigada, doutora! Você é a melhor doutora do mundo! Tá certo, doutora Nicinha, fazendo você entrar no ritmo certo do seu coração. Obrigado, doutora Nicinha. Tchau. Ó, Faísca, ainda bem que você salvou minha vida, viu? Tá vendo? Eu te falei que aquela comida iria te fazer mal. Ia mesmo. E fez mesmo. Viu? Só que agora, Faísca, eu vou pra casa e vou mudar minha vida. Vou mudar toda a minha alimentação pra eu ficar bem e a gente poder fazer exercício e eu não vou passar mal da próxima vez. Que bom, Mussarela. Começando agora, né? Começando a... Ah, então eu vou pra minha casa porque me deu uma fome e eu tô a fim de comer uma maçã. Ah, é? É. Ah, então eu vou comer uma banana. Então tá bom. Tá. Então até mais. Até mais. Tchau. Muito bom. Será que a Mussarela agora vai tomar jeito? Mussarela, eu vou te ajudar um pouquinho, tá? Explicando algumas coisas que você precisa fazer. Bom, a gente precisa realmente pensar que praticar exercício físico é o caminho. E como a doutora aí falou, 5 vezes por semana. Então, isso é o mínimo. E com um mínimo de 30 minutos por dia de atividade aeróbica também. O que é atividade aeróbica? É a atividade que faz o coração trabalhar, enchendo de sangue, e trabalha por muito tempo para ser o quê? Treinado, para no dia a dia ele poder bater no ritmo certo. Então, tem muitas opções. Futebol, andar de patins, andar de bicicleta, nadar, jogar basquete, jogar tênis, jogar vôlei, caminhar. E, mesmo assim, não preocupa, não. Se você não gosta de nada disso, você não é o as do esporte, dança. Dançar é uma atividade aeróbica também, e faz muito bem. Bom, como é que eu vou fazer o exercício? Em que intensidade? A gente sabe que o exercício, para fazer efeito, ele tem que acelerar os batimentos, aumentar a circulação que vai para o coração. E a gente sabe também que tem muitas formas de se medir, contando os batimentos, trabalhar em 70% a 85% do máximo para a sua idade, mas vamos popularizar, vamos pegar um negócio mais fácil. Como que eu tenho que perceber o exercício para o exercício estar fazendo efeito? Então, vocês estão vendo ali uma escala de esforço. Essa escala é o seguinte, de 1 até 10, é o quanto que você está sentindo do esforço físico que você está fazendo, do cansaço. Então, 10 é o pior cansaço que você possa estar sentindo na face da terra, como a Mussarela sentiu aqui. Fazer um exercício nessa intensidade é bom? Não, porque gera muita carga para o coração. Então, a gente coloca o exercício numa intensidade boa quando ele está começando ali a ficar com a carinha vermelha, entre 4 e 5 numa escala de 1 a 10. Que é o quê? Eu consigo fazer o exercício, consigo falar uma palavra ou outra, uma frase ou outra, mas não consigo bater um papo e contar uma história, porque senão seria lá no 1, né? O exercício está fraco. E também não é um exercício que eu não consigo nem falar nada, porque ele está lá no 10. O que eu tenho que pensar? 30 minutos de exercício entre 4 e 5. Vamos começar? Isso é uma ideia. E isso é fácil de você se monitorizar, né? Perceber o seu cansaço. Agora, tem outras formas mais modernas, assim como essa palestra que a gente está fazendo aqui, onde as pessoas estão nos ouvindo aí online, de outros lugares.
Ah, tem aplicativo, tem um tanto de coisa legal que faz medir isso daí. Para ser fisicamente ativo, eu tenho que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Então, 5 mil passos eu sou sedentário, abaixo de 5 mil, e 10 mil passos por dia eu sou ativo fisicamente. Como é que eu posso contar isso? Existem os pedômetros, que existem possibilidades mais baratas no mercado, que eu coloco na minha cintura e ele está lá, marcando meus passos. Mas hoje a gente não tem os nossos smartphones, os nossos celulares, então eu tenho aqui possibilidades, com o meu celular dentro do bolso, do aplicativo está marcando quantos passos eu gasto por dia. Aí eu estou dando a opção de 3. Os 2 primeiros de um tipo de celular, e o outro de smartphone comum. Então, ali onde eu circulei de amarelo, eu tenho o número de passos diários. Então, aqui, celular carregado no bolso, sua vida está feita. Deu 8 mil passos, então faltam mais 2 mil. Trata de se mexer. É importante que você seja ativo, para você ter um coração saudável. E o importante também é a gente pensar que eu tenho que levar uma vida mais ativa. O meu coração, para ser saudável, eu não posso ir para a escola de carro, pegar só elevador, eu não ando, isso é inviável. Então, vamos pensar em algumas escolhas? Vai para algum lugar dentro da sua própria escola, tem que subir escada? Tem que ir num lugar, num prédio, que eu tenho que subir 4 lances de escada? Não pega o elevador, sobe de escada. Seja mais ativo. Tá? É proibido subir de elevador. Deixa o elevador quieto. E a outra opção, se eu vou para a minha escola, vou estudar, ao invés de eu pegar o ônibus para descer em 8 quarteirões, 10 quarteirões, por que não ir a pé? Por que não ir com a sua mochilinha caminhando? É uma forma também de você ficar ativo. Então, Mussarela, eu acho que agora você aprendeu, será? Mussarela! Que bom que você veio. Eu vim de novo. Olha, eu vou comer porque eu tô com uma fome. Eu também vou comer porque antes da gente começar a fazer exercício, temos que nos alimentar bem. Bem, é isso aí. Então, hoje eu vou comer só coisa legal mesmo. Banana? Mussarela! Você mudou mesmo! Eu mudei, Faísca, sabe por quê? A doutora me orientou, aí minha mãe me levou no médico. Aí deu que eu tava com pressão alta, com diabetes, tava com um monte de coisa que futuramente podia me fazer muito mal. Aí eu mudei toda a minha alimentação. Aí só de vez em quando que eu vou poder comer um docinho. Que bom, Mussarela! Agora a gente pode exercitar sem você passar mal. Agora pode. Então vamos fazer? Vamos exercitar. Olha, eu tô vendo a queda ali que quer vir comigo. Ela quer vir exercitar, posso chamar? Eu só vou exercitar Vou chamar. se alguém vir exercitar comigo também. Quem vai vir? Você quer vir, Ela não mesmo quer? vai vir. Vem cá. E falou que quer vir comigo, vem cá. Vamos entrar no ritmo certo do coração aí, todo mundo? Quer vir? Vocês estão com cara de que, Você também Ah, quer mãe vir? de Deus. Bora dar uma Vai Vem cá correr. então também. Você também quer vir? Quem quer vir? Você tá rindo muito, você quer vir também? Aqui, tira essa blusa de frio pra você ficar, bem exercitada. Essa tá vendo? Já veio? Ela... Então vamos lá. Vamos lá. Isso, vem correndo! Vem correndo. Vamos chegar aos 10 mil passos, é agora! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Põe o chinelo. 2, 3. Deixa eu fazer 50, hein? Mentira. Corre pro lado aqui, ó. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de atleta é o que vamos ver. E de atleta todo mundo e faz malhando muito. Vamos lá. Pá, para, 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 pá, pá. Para, pá, pá, para, pá, pá. Para, pá, pá, para, pá, pá.
cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de cansado. É o que vamos ver. Comeu muita bobagem. Todo mundo vai fazer. E continua fazendo. Tá quase morrendo, né? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de alegria. É o que vamos ver. De alegria. E faz malhando muito agora. Vamos lá. Para, 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 para. Aê! A Sobrafir, ela nos incentivou a fazer um trabalho muito legal que vai incentivar hábitos de vida saudáveis na rede social, aí, nas redes sociais. E aí está o nosso Instagram, no Ritmo Certo, e é claro que a gente não pode deixar de parabenizar quem teve essa ideia do Instagram, que são as minhas queridas alunas, Tainá, de branco, e Daniele, que veio aqui no palco e deu tudo de si, ali de azul. Palmas para elas. Elas serão aí as não juízas, mas as que vão operacionalizar toda essa dinâmica lá no Instagram. Tá? A Sobrafir agradece a participação das duas, eu também, porque sem elas eu não teria tanto incentivo de poder trilhar esse caminho novo aí no online. Tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço para todos. E aí agora, vou chamar a nossa colega, Tereza Brandt. Eu não tinha visto a nossa chefe. Bom, pessoal, só lembrando que nós estamos online com 115 escolas, agradecendo mais uma vez o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. A oportunidade que eles nos estão dando para transmitir todo esse compromisso da Sobrafir com essas crianças e adolescentes. Pessoal, a gente só vai cantar mais uma música antes de começar a segunda parte, tá bom? A segunda palestra será proferida pela professora Tereza Brandt, após a apresentação do Coração Palpita. Nós vamos cantar Cuide Bem do Seu Coração. Mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração, espalhando abraços e muitos sorrisos, apertando os laços, estendendo a mão. Mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração. Pense positivo, de bem com as pessoas, e só coisas boas te seguirão. Mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração, espalhando abraços e muitos sorrisos, apertando os laços, estendendo a mão. Pense positivo, de bem com as pessoas, e só coisas boas te seguirão. Mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração, mas cuide bem do seu coração.
Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre como fazer a higienização do nariz. Não é só a criança, não é só o idoso que a gente ouve falar muito, mas a gente sabe que o adolescente também precisa, hoje, todas as pessoas, na verdade, precisam lavar o nariz. E limpar o nariz, fazer a higienização do nosso nariz, não é fazer o que o bonequinho aí está fazendo, né? O que o bonequinho está fazendo aí não tem nada a ver com o que a gente precisa de fazer, né? Então, quando a gente fala de que a gente precisa lavar o nariz, por quê? Existem algumas circunstâncias que nos levam a aumentar a quantidade de secreção que a gente produz. Nós produzimos normalmente uma quantidade de secreção que é normal, que todo mundo produz. E essa secreção ela é produzida no nariz e esse muco ele desloca e a gente simplesmente respira, né, inspira, deglute e a gente nem percebe. Só que quando a gente começa a produzir uma quantidade maior de secreção desse muco, a gente começa a ter manifestação e alguns sintomas. E que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm uma manifestação muito grande, principalmente nessa época do ano, né? É o que a gente vai ver agora. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafariz. Ai, que horror. Ai, credo, que nojo. Você também está congestionado? O que eu faço, gente? Meu Deus do céu, alguém me ajuda. Ah, meu nariz. Com essa mudança de tempo, chove, faz calor, acabei ficando resfriada. Alguém pode me ajudar? Nossa, quanta meleca. O que eu faço com esse nariz, gente? Alguém me ajuda? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Nem não, eu sei, tem tanto catarro, mas tanto catarro que eu não sei como lavar. Você quer vir limpar pra mim, moça? Você sabe lavar seu nariz? Você sabe lavar? Eu não tô sabendo nada. Sabe lavar, não? Eu também não sei. Como é que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou fazer? Mas é aqui que vocês vão aprender. Podem prestar bastante atenção que vocês vão aprender como nós vamos fazer para lavar o nariz. E não é enfiar o dedo no nariz igual o bonequinho está fazendo aqui, não. Vocês viram o bonequinho? E nem um monte de papel assim, não? Não, também não. Primeiro nós temos que lavar esse nariz bem lavadinho. Olha lá o bonequinho enfiando o dedo no nariz, ó. Não é dessa forma que a gente higieniza o nariz, tá bom? Ah, tá bom. Vocês vão aprender agora. O ar, para chegar lá no pulmão, em condição dele fazer a troca gasosa e poder fornecer o oxigênio que a professora Daniele falou, que é o nutriente para todos os músculos, ele precisa ter umidade de 60% e uma temperatura de 36 graus. E é isso que o nariz vai fornecer para o ar chegar lá embaixo em condição de fazer uma boa troca gasosa. Só que existem alguns fatores que nos levam a ficar como esses atores estavam, né? Como eles estavam aqui, espirrando, tossindo, que nós temos as viroses, nós temos as crises alérgicas, mas nós temos fatores ambientais também, né?
como a poluição do ar, como a baixa umidade, tudo isso nos leva a produzir uma maior quantidade de muco. E aí, esse muco produzido em excesso, ele entra dentro dessas cavidades que a gente tem aí, que são chamados seios da face, que vocês também já devem ter conhecido. Então, quando entra ar dentro do nosso nariz, entra ar dentro dessas cavidades. Essas cavidades, ela tem algumas funções, e uma delas, que a gente tem como hipótese que seja uma das funções dessa cavidade, é aliviar o peso da cabeça. Por isso que, quando a gente está com uma sinusite, que está muito congestionado, a cabeça, na hora que você abaixa, você sente aquele peso na cabeça, porque ela está cheia de secreção ali dentro. E quando a gente produz muito catarro, o que acontece? Ele vai igual água infiltrando, ele vai aonde ele encontra caminho. E aí, onde que ele encontra caminho? Dentro dos seios da face, dentro da tuba auditiva, fica escorrendo lá na garganta, e aí vão vir as repercussões, né? Os espirros, as tosses, as doenças obstrutivas, né? Como as sinusites, as otites, né? As faringites, e com excesso de secreção, inclusive tosse. Então, hoje a gente vai falar desses fatores que fazem pessoas como nós, que muitas vezes não têm nenhuma patologia, mas que estão produzindo uma maior quantidade de secreção. O primeiro fator que a gente vê hoje é a poluição do ar, né? O ar poluído faz com que a gente produza mais muco. Respirar ar impuro e seco faz com que a nossa mucosa desse nariz produza mais muco. E esse muco em excesso, ele dificulta a entrada do ar. Esse muco em excesso, ele sai sozinho? Sai. Nós vamos ver um pouco à frente que, para sair sozinho, é na hora que a gente deita. E, na hora que a gente deita, vai ficar descendo o catarro lá na nossa garganta. Por isso que vocês estão tossindo e espirrando, porque o tempo inteiro tem catarro aí descendo. Um outro fator que leva o nariz da gente a ficar igual ao nariz deles é o quê? A baixa umidade do ar. A gente já ouve falar muito, né? Hoje o ar está muito seco, a umidade hoje está 30%. Eu acabei de falar que para o ar chegar em condição ideal de fazer uma boa troca gasosa no pulmão, ele tem que ter 60% de umidade. Se eu respiro um ar com 30%, significa que o meu nariz vai perder água até esse ar adquirir 60% de umidade. E isso faz com que o meu nariz se torne extremamente seco. E aí começam os sangramentos nasais, os machucados dentro do nariz, aquela sensação de dor de cabeça que a gente tem nessa época do ano, onde a umidade relativa do ar é baixa. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão da baixa umidade e da perda que a gente tem de água? Primeiro, ingerir muito líquido. Né? Nós temos que ingerir, no mínimo, 2 litros de água por dia. Então, é beber muita água. E líquido, gente, a gente tem que falar dos líquidos saudáveis, né? Refrigerante não entra na minha contagem dos 2 litros, né? O que é líquido saudável, com uma maior quantidade de água. Outra coisa são os umidificadores de nariz, os umidificadores de ar, né? Que a gente hoje já tem em todos os lugares vendendo. Aqueles umidificadores ajudam a aumentar a umidade do ambiente, o que favorece uma perda menor de água pelo nosso nariz. Então, além da umidade ser ruim, porque o meu nariz fica congestionado, porque produz muita secreção, ele ainda tem que perder muita água para que o ar fique com condição de fazer a troca gasosa. Outro fator que, inclusive, a Mussarela até falou aí, né, que leva a ter uma maior produção de secreção, é essa variação térmica que a gente está tendo durante o dia agora nos períodos de inverno. Né? Anteontem, por exemplo, eu fiz questão de olhar. A temperatura variou entre 30 e 18 graus. Quer dizer, é uma grande variação de temperatura. E aí,
o nosso nariz, lembram que ele tem que aquecer, filtrar e umidificar esse ar. Então, essa grande variação também que ele tem que adaptar, a gente aumenta, a gente muitas vezes produz mais secreção e contrai viroses com muito mais facilidade. Então, aumenta com a virose, é uma maior produção ainda. Além disso, a questão, muitas vezes, do choque térmico, né? Que a pessoa, às vezes, está num ambiente climatizado, como aqui, um ar-condicionado, e sai num ambiente onde a temperatura já está uma temperatura muito mais alta. Então, esse choque térmico também faz com que a gente tenha uma produção maior de secreção. Outra coisa que favorece a transmissão de vírus, né, de bactérias, são os ambientes fechados, né? Essa época do ano, por causa do frio, né, todo mundo gosta do lugar mais fechado, ou ambiente de trabalho, ou salas de aula onde não se abrem as janelas. Ambiente fechado é um ambiente propício para a contaminação. Imagina que você está dentro de uma sala de aula e tenha 2 colegas que estavam como o faísca e a mussarela. Quer dizer, espirrando, disseminando o vírus para todo mundo. E esse ambiente, então, a troca de ar ela é extremamente importante para ser preventiva nessa transmissão. Além disso, os ambientes climatizados, né? No calor, a gente está num país tropical, com aquecimento global as temperaturas estão mais altas ainda, mas o ambiente climatizado ele é um veneno. Por quê? A gente tem salas grandes com muitas pessoas, né? Isso vira um ambiente inseguro. E aí fica fácil de proliferar doenças provocadas, inclusive, por micro-organismos que não são retidos pelo sistema de filtragem do ar-condicionado. E aí a gente tem uma porta aberta para as gripes, para os resfriados, para as rinites, para as sinusites, para as faringites, para as otites, né? Inclusive para as doenças pulmonares, como as bronquites, a agudização das crises de asma e as próprias pneumonias. Então, o ambiente do ar-condicionado, além da temperatura ser baixa e o mecanismo de defesa que a nossa via aérea tem, que são os cílios que batem removendo esse muco, com o ar gelado eles ficam paralisados, então o mecanismo de defesa que a gente perde, ainda tem a questão da manutenção do sistema de filtragem, que é extremamente importante. E, com tudo isso, o que acontece? Excesso de muco na via aérea, ela é uma forma de se proteger. Ele produz como um mecanismo de defesa, tentando se proteger da agressão que está sofrendo ou em resposta à agressão que está sofrendo. Só que, para sair daí sozinho, é na hora que a gente deita. Pela ação da gravidade, inunda a via aérea de muco. Por isso que, muitas vezes, quem está com sinusite, ou quem tem constantemente pigarro, aquela tosse crônica, aquele hábito, né, de puxar o catarro, são pessoas que têm mau hálito. Por quê? Porque a secreção fica gotejando, descendo ali aquele fio de secreção o tempo inteiro. E, para a gente ter um sono reparador, um sono profundo, a gente precisa da via aérea toda desobstruída. A gente precisa de respirações muito profundas. A gente não pode ter uma grande quantidade de muco, de catarro na via aérea. Como a gente, para entrar no sono profundo, a gente precisa dessas respirações profundas, a boca não permite que a gente faça isso. E se ali inunda de catarro, eu tenho que abrir a boca. E, na hora que eu abro a boca, eu consigo fazer respirações que não satisfazem ao meu sono profundo. Então, uma das consequências para você que tem grande quantidade de secreção é o quê? É a dificuldade para dormir, o sono é um sono que não satisfaz e, durante o dia, tem muito cansaço. Inclusive, com dificuldade de concentrar para estudar, com dificuldade de prestar atenção na aula, né? Como uma repercussão da má qualidade do sono. Então, tudo isso nos leva a produzir uma grande quantidade a reter uma grande quantidade de secreção. E aí, hoje, a gente vai aqui, nesse momento, ensinar, a gente vai fazer uma prática de como fazer a lavagem desse nariz com soro. O soro fisiológico, ele simplesmente descola essas placas de catarro que estão aderidas na parede do nariz, ele desloca esse catarro, que você vai ou cuspir ou engolir.
Se você expectorar, tudo bem. Se você deglutir, também tudo bem. Porque se você deglutir, vai sair nas fezes, não vai continuar no sistema respiratório. Ela vai passar pelo estômago e vai sair nas fezes. Mas o importante é aprender a fazer a desobstrução desse nariz, que é o que a gente vai fazer agora. Como você chama? Nicinha. Nicinha, hoje você vai aprender a lavar o nariz. Ai, que bom, que alívio. Tá? Porque a gente precisa fazer a lavagem do nariz para que não fique tanto catarro acumulado e você não ficar do jeito que você estava. Gente, você pode lavar o nariz com o soro líquido ou com o soro pulverizado. Nós vamos fazer aqui com o soro pulverizado e, nesse momento, a gente quer agradecer a André, que colaborou conosco, foi nossa parceira aqui nessa oficina, onde a gente vai demonstrar com o sorine pulverizado, como fazer a lavagem do nariz. Tá? Nicinha, então nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o soro. Tá? Tem que abrir, senão ele não sai. Aí você está vendo que ele faz uma nuvem, olha lá, que ela abre. Está vendo? Então, o que a gente... Você, na hora que você fizer o jato, você vai fazer uma inspiração muito profunda, que a gente conhece como fungada. Isso, tá? Aí você vai fazer a fungada e vai prender a respiração contando 1, 2. Tá bom? Aí depois você vai puxar lá na garganta fazendo um barulho. As pessoas acham mal educado esse barulho, mas tem que fazer. Isso, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Isso, eu vou te ajudar. Você vai colocar o vidrinho, você entra com o bico, passa o ossinho e vira para fora. Então, ó, entrou retinho, passou o ossinho, virou para fora. Tá bom? Então, vamos lá. Entrou, passou, fungou. 1, 2. Solta o ar e puxa lá na garganta. Isso, muito bem. Você entendeu? Entendi. Dá para você fazer sozinha agora? Sim. Então, vamos lá agora, hein? Todo mundo junto agora. Vamos fazer bem bonitinho para quem estiver assistindo poder entender. Entra com o bico reto, gira para a parte lateral do nariz. E agora vamos lá. Um jato e uma fungada. Prende o ar. 1, 2. Solta. A puxada lá na garganta. Isso. Agora vamos fazer do outro lado. Entrou, girou para a lateral do nariz. Sempre para fora. Puxa de uma vez com o jato. Prendeu, 1, 2, soltou. Puxou lá na garganta. Isso. Depois que a gente faz esse procedimento, aí a gente vai assoar o nariz. Aqui eu quero colocar algumas considerações. Assoar o nariz não é um ato fisiológico. O que é fisiológico? Que seja natural do ser humano. O único mamífero que faz assoar do nariz somos nós. E ele, o assoar, ele é na direção oposta do que o nosso corpo faz para deslocar o muco. O nosso corpo desloca o muco na direção da garganta, para que a gente engula ou expectore. O assoar, a gente põe para fora. Então, a gente está fazendo uma pressão muito forte na via aérea, uma pressão positiva muito forte. O assoar é como eu apertar a ponta de uma mangueira. Eu jogo o fluxo lá na frente, mas eu tenho um refluxo na mangueira muito maior. Por isso que quando eu assoo o nariz, eu ouço barulho no ouvido, eu sinto dor de cabeça, que é o ar e a secreção voltando para dentro do ouvido, voltando para dentro dos seios da face. Então, quando a gente lava o nariz da forma que nós fizemos aqui, a gente assoa só aqui, ó, só a câmara nasal. E aí a gente faz o quê? A gente fecha uma narina, assoa a outra. Depois a gente fecha a outra e assoa uma. E esse assoar é suave, sem grande velocidade. Se o meu colega do lado está me ouvindo assoar o nariz, ou o meu vizinho de prédio está ouvindo assoar o nariz, está péssimo. Por quê? Eu estou fazendo uma grande pressão, então eu estou fazendo com muita secreção voltar
para dentro das cavidades, que eu já mostrei, que é onde justamente se desenvolvem que crescem os vírus e as bactérias, tá bom? Então, o assoar é só fechar uma narina, suar outra, depois fechar a outra, suar uma educadamente, tá? Esse processo, Nicinha, você vai repetir 2 vezes. Então, nós fizemos com a narina direita, com a narina esquerda, né? Agora, a gente vai repetir tudo de novo, tá? Vocês todos vão fazer para que as pessoas vejam, tá, gente? Então, vamos lá. Coloca o vidro dentro do nariz, direciona para a lateral do nariz, faz o jato, puxa o ar e segura. Gente, é forte, é fungada. Solta. Isso. A outra narina. Puxa na garganta. Desculpa, muito bem, Nicinha. Está aprendendo direitinho. Vamos lá. Direciona, puxa de uma vez. Prendeu. 1, 2, puxou na garganta. Isso. E aí, depois, a gente assoa o nariz da forma que eu expliquei. Tá bom? Esse bico aqui, a gente tem que limpar. A gente usou, a gente tem que limpar. O que você vai fazer para limpar? Você vai passá-lo nessa posição, na água corrente, vir com o papel, secar e guardar. Esse bico não pode ficar aberto, jogado dentro da sua mochila, né? Jogado na gaveta do seu criado. Não. Toda vez que você usar, você tem que limpar o bico e guardar, tá? Esse procedimento, isso que nós acabamos de fazer, né? Essa estratégia de lavagem do nariz que a gente acabou de fazer, a gente deve fazer pelo menos 2 vezes no dia. Pela manhã, na hora que a gente acorda, e à noite, na hora que a gente vai dormir. Para que a gente consiga passar o dia bem, sem esse tanto de secreção acumulada. Porém, quando eu estou gripado, com uma virose, espirrando, como eles estavam aqui, eu posso fazer mais vezes. O soro fisiológico, ele não faz mal, ele é inerte. O soro isotônico, ele é inerte. Então, na verdade, o que ele faz é uma desobstrução que a gente chama mecânica, é uma limpeza mecânica. Ele atrai aquela secreção que está na parede e na hora que você faz aquela respiração profunda, afungada, aí essa secreção é deslocada e você deglute ou expectora. Tá bom? Deu para entender? Claramente. Vocês aprenderam? Uhum. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora eu não vou sofrer mais com esse nariz. De jeito nenhum, tá? Então, gente, para poder fazer a desobstrução do nariz, é um procedimento simples, não invasivo, não dói, não queima, não machuca, né? E é uma forma que a gente tem de manter essa pele, essa mucosa do nariz saudável, para que ela possa garantir para a gente a função do nariz, que é filtrar, aquecer e umidificar esse ar para ele chegar em condição da gente fazer uma boa troca gasosa, tá? O que a gente tinha, né, para passar para vocês a respeito do procedimento da lavagem do nariz, era isso, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente vai ver como ficou o nariz do Faísca e da Mussarela. Ai, ai, agora eu tô respirando bem melhor, ó. Eu também, viu? Olha bem o melhor tanto de agora. catarro que tinha no meu nariz. Olha isso Juntou aqui. tudo aqui. O tanto de catarro que tinha no nariz. É muita coisa, viu? Era muito. Vamos expulsar ele? Vamos vai expulsar, porque então eu não quero ficar com esse catarro, não, ó. Pega alguém aí, ó. Quem Expulsa quer o catarro! Quem quer? Catarro. Quem quer catarro, pega pra ele. Quem não quer, expulsa. Tem que expulsar, não pode deixar o catarro cair, não. Ih, caiu. Caiu. Alguém vai ficar com o catarro. Pega o catarro ali, gente. Quem que vai vir pegar o catarro aqui, ó? Tira a sujeira, joga ela fora, manda ela pra longe daqui. Tirou a sujeira, vai sobrar o quê?
A limpeza. Tira a preguiça, joga ela fora, manda ela pra longe daqui. Tirando a preguiça, vai ficar o quê? Tirando a preguiça, pessoal, tirando a preguiça fica o quê? A disposição de limpar o nariz 2 vezes por dia. Tira, joga, manda pra longe daqui. Dançando de perna de pau. Somos poetas de nariz vermelho, loucos poetas durante o ano inteiro. Somos poetas de nariz vermelho, poró, durante o ano inteiro, durante o ano inteiro, durante o ano inteiro, durante o ano inteiro. Muito bem, tiraram tudo de ruim. Então, pessoal, nas 2 palestras a gente viu que a gente aprendeu muita coisa importante, e muitas coisas às vezes a gente tem preguiça de fazer, acha mais cômodo comer qualquer coisa que dá vontade, mas para a gente ter uma vida saudável, uma vida feliz e boa, a gente precisa mudar o pensamento e trocar de atitude. Exatamente, colocar na prática e não desistir, não é isso? Isso aí. Então nós vamos... Peraí, o pessoal está de perna de pau ainda ou foram embora? Cadê? Vocês podiam vir dançar, né? Vocês não acham que eles deviam dançar aqui, de perna de pau? Eu só volto se gritar bem alto. Vamos ver. Tá fraco ainda? Sim! Melhorou. Ela vai falar que melhorou. Tá frio aí em cima? Deixa eu ver. Aqui em cima? Aqui em cima tá uma maravilha, porque eu tô Aqui, tem uma dancinha nessa música que vocês têm que fazer, tá bom? Ah, tá bom, então vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Estão ensaiando a dança? Não é não, mentira. Bom, essa música é pra gente treinar, aprender. E para mudar de hábito tem que mudar o pensamento, né, gente? É fácil mudar o pensamento? Nós vamos ensinar. Por exemplo, ninguém pensa em maçã. É verdade. Aí, pensaram aí, tá vendo? Só consegui. Você não vai. Eu pensei. Aí. Eu aposto que quando eu tava comendo batata frita, todo mundo aqui ficou com vontade de comer. Não é? Ninguém olhou pra mim, só olhou pra ela. Controlar o pensamento não é uma coisa eu vi, fácil. eu vi. Mas nós vamos ensinar todo mundo agora a controlar o pensamento. E para começar, é como? Só uma coisa, aí você fica assim, nossa, não vou comer batata frita, não vou comer batata frita. Não vou. Parece a batata frita. Não vou. Amanhã. Mas vamos lá. Então, para mudar o pensamento, basta fazer assim. Vamos lá, hein, pessoal? Atenção. Tente começar com um sorriso. Deixa eu ver se o pessoal da plateia... Nossa, tá todo mundo sorrindo, que bacana. Muito dizendo bom dia, dizendo olá. Olá. Olá! Olá! Tá fraquinho, né? Vamos forte. Vamos forte. Olá! Olá! Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. Pode abraçar, pode abraçar. Ei! Me abraçar. Quem tá assistindo? Todos E não desista. Não desista. Todo dia é dia de tentar mudar. Não pode desistir, persistir é importante. E não desista. Não desista. Todo dia é dia de recomeçar. Pessoal, olha só, a dancinha para mudar o pensamento é assim, ó. Atenção. Então, mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. De novo, mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Muito bem, e não desista. Não desista. Todo dia é dia de tentar mudar. Muito bem. Precisa da ajuda de vocês aí na repetição. E não desista.
Vamos ver quem aprendeu a mudar o pensamento. Vamos lá, pessoal, no 3. Então, mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Que bonito, de novo. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista. Não desista. Todo dia é dia de tentar mudar. A última vez, bem forte, vamos lá, pessoal. E não desista. Não desista. Todo dia é dia de recomeçar. Oh yeah! Não desista, todo dia é dia de recomeçar. Justamente, Viu, não Justamente. perca tempo não. Viu? Agora vocês podem olhar pra mim, não desista. Com Só comer maçã. atividade física e Tá boa vendo? alimentação, cuide bem do seu coração, tá bom, gente? Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui nessa sala e a todos vocês que estão dessas 115 escolas online, que essa tenha sido uma excelente experiência e que essa experiência possa, de fato, contribuir para uma vida saudável. Em parceria com a Sobrafir, a Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, ofereceram essa oportunidade a 115 escolas do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Bom dia a todos.